Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos revisar o conteúdo de Estados Nacionais, pessoal. Eu tenho certeza que você amou esse conteúdo porque ele é bem interessante, né? Porque fala da formação das monarquias, fala sobre o rei absoluto, onde o poder era absoluto e limitado nas mãos dessa pessoa, desse rei, que era praticamente dono de tudo, certo? E aí a formação dos Estados Nacionais deram origem ao que hoje nós chamamos de países europeus, pessoal. Então esses Estados Nacionais, já adiantando o conteúdo um pouco, ele começa aí a ser formado no século XV e aí vai delimitar as fronteiras, vai criar uma moeda única, um único idioma, e aí desses Estados Nacionais nós vamos ter as monarquias absolutistas e posteriormente nós vamos ter a formação dos países europeus. Então vamos lá, pessoal, porque a revisão começa agora. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar da formação dos Estados Nacionais. Bom, você viu que esses estados eles começaram a se formar quando aconteceu muitas guerras internas e externas do interesse da burguesia. E aí, com essas guerras, o que acontece? Há algumas revoltas camponesas. E os nobres e até os burgueses, eles vão ficar com medo dessas revoltas. E aí, o rei, ele vai criando ainda mais força, porque o rei era o detentor do exército. Então, a igreja vai ser voltada para o rei, a burguesia vai se voltar para o rei, a nobreza também vai se voltar para o rei. Então, o poder desse rei aí vai ficar muito forte até ele ter um poder absoluto nas mãos. Então, com o fracasso das tentativas de unificação europeia empreendida pela igreja, o que vai acontecer? Vai haver muitas rebeliões, como eu acabei de falar para vocês. Então, os senhores feudais, eles vão acabar aceitando a autoridade do rei, que vai se fortalecer, já que o rei, como eu acabei de falar, era o detentor do exército. Então, vai aí formar esse Estado Nacional, onde o rei vai ser a figura principal. E aí, nesse Estado nacional, nesse Estado absolutista, nós vamos ter três classes. Nós vamos ter a nobreza, nós vamos ter o clero, que é representado pela igreja, e nós vamos ter a burguesia, nós vamos ter os artesãos e os camponeses. É como se fosse o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, pessoal. Lembrando que esse primeiro estado, ele servia para legitimar o poder desse rei. Então, a igreja, ela tinha essa função, já que as pessoas, elas seguiam muito a religião. Então, a igreja falava que o rei era uma figura divina, que se ele está no poder, foi Deus que quis colocar ele no poder. Então, a população acabava acreditando e seguindo as ordens desse rei. Então, nós vamos ter a nobreza, que é representada pelo segundo estado. Essa nobreza, pessoal, ela vai administrar o estado juntamente com o rei. Ela vai ter muitos privilégios, vai pagar pouco ou nenhum imposto, porque o imposto quem vai pagar vai ser o terceiro estado, através da burguesia, através dos artesãos e dos camponeses. Então, esse terceiro estado, essa burguesia, artesão e camponês, vai ser extremamente explorado pelo rei e pela igreja. Então, no Estado absolutista, os súditos vão obedecer ao soberano, certo? Porque o poder dele é absoluto, o poder dele é ilimitado, mas lógico, a gente fala assim ilimitado por modo de falar. Mas óbvio, se o rei quisesse proibir a religião, ele ia criar um grande problema. Então, assim, o poder dele é ilimitado até certo ponto, certo? Então, aí ele vai criar impostos, nesse estado vai ter leis, nesse estado vai ter uma moeda única e vai ter a formação desse exército.
e o poder vai ser centralizado, ou seja, não vai ser dividido com ninguém. Esse poder é desse carinha aqui, que vai ser chamado de rei, pessoal. Então, a nobreza e o clero, eles continuaram a ser as classes dominantes, como eu acabei de falar para você. A nobreza administra e o clero, ele legitima o poder desse rei. Então, no processo de centralização política, não foi a ascensão da burguesia, e sim o fortalecimento da aristocracia feudal. Então, essa burguesia aqui, pessoal, com a centralização desse poder, ela não vai ganhar poderes. O que vai causar mais à frente várias revoltas dessa classe. Por quê? Porque a burguesia está ficando rica, só que ela não tem poder nenhum. Ela não pode participar de política, ela não pode participar da formação, da criação de leis. Então, essa burguesia, ela está ficando rica, só que ela também está sendo explorada, pessoal. E aí, a religião, ela continua desempenhando um papel importante na educação, na fiscalização da moralidade e na vida intelectual. Mas quem tem o poder mesmo é o rei, tá bom? E aí nós vamos ter aqui as monarquias de Portugal, Espanha, Inglaterra e França, porque foi os primeiros estados nacionais a serem criados, a surgir. Então, Portugal foi um dos primeiros países da Europa a consolidar um governo forte e centralizado na pessoa do rei. Pessoal, diga-se de passagem que, como Portugal foi o primeiro país a criar esse Estado Nacional, Portugal vai ser o pioneiro na expansão marítima. Então, Portugal, ele sai na frente, pessoal, graças a essa formação desse Estado Nacional. Já que, como eu falei para você, não sei se você vai lembrar, mas nesse Estado Nacional, o rei, ele pratica o mercantilismo. Então, esse Estado, ele tem que ser muito rico. Então, esse rei, ele vai buscar, ele vai contratar pessoas para tentar encontrar novas fontes de riqueza. Então, por esse motivo, Portugal sai à frente nessa expansão marítima. E aí nós vamos ter também a monarquia espanhola, que vem logo depois. Lembra? É o Cristóvão Colombo, a mando da coroa espanhola, que chega na América. Então, vem depois, certo? Porque também a Espanha, ela vai formar um estado muito forte, que também vai investir nessa expansão marítima. E aí, esse estado vai ser formado a partir do casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela, pessoal, que vai unir e vai formar o que nós chamamos hoje de Espanha. E aí nós vamos ter também a formação da monarquia inglesa aqui com João Sem Terra, pessoal. E aí também não podemos esquecer que durante a Guerra de 100 Anos vai ter uma figura muito importante, que é a Joana d'Arc. Lembra que aquela Guerra dos 100 Anos vai ser a disputa pela coroa francesa. Então, Joana, ela vai estar do lado da França, vai ajudar o rei francês a ganhar essa guerra, só que, como ela tinha visões, a igreja vai julgá-la como uma bruxa, como herege. E aí, o final da Joana vai ser na fogueira. E, posteriormente, logo depois de alguns anos, muitos anos, a Joana, ela vai ser canonizada, ou seja, ela vai virar uma santa, pessoal, da Igreja Católica. Olha só que ironia, né, não, pessoal? Então, na França, surgiu a mítica figura de Joana d'Arc, uma humilde filha de camponeses que comandou diversas lutas contra a Inglaterra, alegando cumprir ordens divinas. Essas vitórias fortaleceram politicamente Carlos VII, que foi coroado como rei da França e reorganizou a reação militar contra os britânicos, pessoal. Então, dito isto, chegou a hora da nossa revisão das nossas atividades. Então, espero que você saia muito bem, hein? Então, vamos lá. E aí? Me diga como é que você saiu. Espero que muito bem. Agora nós vamos corrigir e eu quero saber se você acertou ou não, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal,
Vamos para a primeira questão. Por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias. Então, o que vai associar a essa formação dessas monarquias aqui? Vamos lá, pessoal. A demanda de protecionismo por parte da burguesa mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista. B. A afirmação político-econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a centralização do Estado. As navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre mercado. D. O crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de ditadura do proletariado. E E. O surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência do ceticismo francês. Bom, pessoal, então, o que vai associar a formação dessas monarquias nacionais europeias? Sim, você acertou, pessoal, vai ser a letra C. As navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre mercado. Então, lembra que eu falei que essas monarquias elas vão se formar e elas vão precisar de riquezas. Elas precisam enriquecer o seu estado. Então, começa aí essa expansão marítima. Mas tem vários outros motivos para que essa expansão ela comece. Não foi somente isso, mas isso influencia demais, tá bom? Então, é a letra C. Questão número 2. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Meu Deus! Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. Essas afirmações de Bossuet referem-se ao contexto do século XII na França, no qual ocorreu uma profunda ruptura entre a Igreja e o Estado pelo fato de o Papa almejar o exercício do poder monárquico por ser um representante de Deus. B. Do século X na Inglaterra, no qual a Igreja Católica atuava em total acordo com a nobreza feudal. C. Do século XVIII na Inglaterra, no qual foi desenvolvida a concepção iluminista de governo, como está exposta. D. Do século XII na França, no qual se consolidavam as monarquias nacionais. E E. Do século XVI na Espanha, momento da união dos tronos de Aragão e Castela. Pessoal, é o seguinte, você lembra que eu falei que o poder absoluto do rei, a igreja vai falar que emana de onde? Emana de Deus. Então, se esse poder emana de Deus, o rei é uma criatura divina, que está ali amando de Deus. Então, eu tenho certeza que você acertou, porque essa está muito fácil. É a letra D, pessoal. Do século XVII na França, no qual se consolidavam as monarquias nacionais, tá? Então, o rei, ele vai precisar da igreja para confirmar essa história aí de divino, para que as pessoas, elas paguem esses impostos, elas obedeçam e sigam as leis desse rei que agora tem um poder total nas mãos. Bom, questão número 3. Além das guerras internas e externas e dos interesses da burguesia, outro movimento contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis, as revoltas camponesas. Lembra aí da Jacquerie, onde os franceses vão dar armas, vão armar os camponeses e aí os camponeses vão se voltar contra os próprios franceses. Mas no final os franceses conseguem vencer e vencem também a Guerra dos 100 Anos. Que se deram em consequências da fome, da miséria e da exploração sofrida pelos camponeses.
Assustados com as rebeliões, qual foi a saída encontrada pelos senhores feudais? Então, assim, está tendo muita revolta camponesa. O que a gente pode fazer? Vamos lá. A. Os senhores feudais se uniram à burguesia que surgia como classe dominante. B. Aceitavam a autoridade do rei, que, fortalecido, podia organizar exércitos para reprimir os numerosos movimentos de contestação. C. Buscaram apoio na igreja, que formavam nesse momento o Sacro Império Romano-Germânico. D. Fortaleceram seus feudos, contratando exércitos mercenários. E E. Se aliaram a Joana d'Arc, que com suas vitórias pôde consolidar a monarquia absolutista na Inglaterra, pessoal. Vamos lá. Então, voltando à pergunta, o que esses senhores feudais fizeram? Qual foi essa saída aí para conter essas rebeliões? Então, esses senhores, eles vão aceitar a autoridade do rei, que, fortalecido, podia organizar exércitos para reprimir os numerosos movimentos de contestação. Então, você acertou, é a letra B. E agora chegou aquele momento da gente decolar para o futuro, pessoal. Quero saber se você acertou essa questão, hein? Ela tá bem grande, espero que sim. Então, vamos lá. Quando Joana d'Arc chegou a 29 de abril de 1429, os habitantes da cidade estavam prestes a capitular, pois os ingleses tinham se apoderado das fortalezas e dos castelos que rodeavam Orleans. A 4 de maio, Joana, com seus soldados, tomou o primeiro castelo. Na manhã de 8 de maio, a donzela verificou que os ingleses haviam abandonado os outros castelos. Orleans estava libertada e os seus habitantes aclamaram em delírio Joana d'Arc, que se sentia feliz por ter cumprido a promessa feita ao seu rei. Tendo o trecho anterior como base, assinale a alternativa correta. A. Nacionalismo emergente, reforçado pelo significado desse feito, foi capitalizado pelos reis da dinastia Valois para consolidar a monarquia francesa. B. A tomada de Orleans define o fim da Guerra dos 100 Anos, consolidando a unidade e a monarquia francesa. C. Joana d'Arc, camponesa de Dom Remy, recebeu como recompensa pelo título de nobreza e, portanto, o direito às terras nas quais anteriormente vivia. D. Joana d'Arc, aristocrata de nascimento e posses, foi condenada à fogueira posteriormente, tornando símbolo do nacionalismo francês. E E. A derrota dos ingleses em Orleans marca o fim da Guerra dos 100 Anos, mas não define de imediato a unidade e a monarquia francesa. Então, vamos lá, pessoal. A Joana d'Arc vai lutar do lado aí dos franceses. Ela consegue muitas vitórias. Inclusive, a Joana d'Arc, ela ia para o campo de batalha, pessoal. Ela tinha armadura. A história dela é muito interessante, tá? Então, pesquisa, seja curioso. E você acertou, porque a letra A, nacionalismo emergente, está surgindo esse nacionalismo, reforçado pelo significado desse feito, foi capitalizado pelos reis da dinastia Valois para consolidar a monarquia francesa. Porque lembra, a Joana, ela ajuda a França a ganhar essa guerra. Então, pessoal, infelizmente a nossa aula chegou ao fim. Espero muito que você tenha acertado essas questões, que você tenha feito tudo correto, certo? E é isso, até a próxima aula. Um grande beijo e tchau!